ADEC TV, conectado com você. Olá a todos, sejam bem-vindos ao ADEC TV, um programa da Assembleia de Deus Caratinga. Eu sou a Carol Sattler e é um prazer estar aqui com vocês. O ADEC TV, ele é um programa que tem vários quadros. Temos o Conexão Teológica, temos um quadro voltado só para mulheres, ou entre elas, o ADEC Kids, que é diretamente para as nossas crianças. Temos o Sinergia, é um quadro para os nossos jovens. Temos também muita música, louvor, o ADEC Music. Temos a nossa escola bíblica dominical. E todos esses quadros do programa do ADEC TV são preparados com muita atenção, com muita responsabilidade, para falarmos um pouquinho do cotidiano, do dia a dia do cristão, nos dias atuais, mas sempre preservando a palavra do Senhor, a Bíblia, com muita reverência e muita responsabilidade. E hoje nós estamos no Entre Elas. Olá a todos, sejam bem-vindos ao ADEC TV, um programa da Assembleia de Deus Caratinga. Eu sou a Carol Sattler. Que a paz de Cristo esteja com todos vocês. E hoje nós, com essas duas mulheres, nós vamos falar sobre oração, o poder transformador da oração. E para começar, eu estou aqui com a Cleidiane. Seja bem-vinda, Cleidiane. Obrigada. Cleidiane congrega aqui na ADEC, lá no Limoeiro. Exatamente, na ADEC Limoeiro. ADEC Limoeiro. E a Priscila Silva. A Pri é de casa, né, gente? Casa. Congrega aqui no Templo Central, líder do Ministério Elo, do Ministério de Jovens, minha amiga. Pri, Cleidiane, vamos falar de oração. Talvez seja ou é o maior poder que existe hoje. A oração, para mim, eu acho que ela é um instrumento, tipo assim, o principal instrumento, vamos falar assim, né? A ferramenta que o Senhor deixou pra gente, para que a gente consiga acessar, vamos falar assim, né? Sim. Acessar a Ele, acessar o coração dele. Então ela é fundamental. É poderoso, com certeza é muito poderoso. É o nosso combustível espiritual, vamos assim dizer, né? É o nosso combustível espiritual. Não tem como a gente viver uma vida espiritual sem a oração, né? E é interessante que a oração não é aquela coisa que a gente pensa, e eu tenho todos os dias orar 1 hora, pronto, tá tudo resolvido. Não, a gente tem que viver uma vida de constante oração, né? Tudo que a gente for fazer, tudo que a gente for tentar realizar, sempre tá ali em oração. O importante não é aquela coisa de ter que ter aquele momento de 1 hora, 2 horas de oração, mas não, ter aquela vida diária de oração. Orar o tempo todo. Sem Orar cessar. o tempo todo, sem cessar. Dizem que uma vez perguntaram para o Billy Graham quanto tempo ele orava por dia, né, direto. Quanto tempo direto você ora? Aí ele falou, no máximo 10 minutos. Mas eu não fico nem 10 sem orar. Sem orar. Lógico que ele estava exemplificando uma vida de oração, né? Isso é interessante que ela falou, porque a gente tem muito isso, né, de orar o tempo todo sem cessar. E isso é um mandamento, isso está na Bíblia, sim. né? Só que eu gosto de falar, eu já falei isso algumas vezes no Elo, que a oração, a Bíblia, ela nos retrata a igreja como noiva. Sim. Né? E o Senhor é o noivo e nós estamos esperando para o casamento consumar, vamos falar assim, né? E quando a palavra de Deus, ela é tão maravilhosa que ela nos ensina a orar, né? Sim. E ela fala, quando você for orar, você entra para o teu quarto e fecha a porta. Isso quer dizer o quê? Que a gente deve orar sem cessar, o tempo todo. Tudo que a gente fizer, a gente tem que estar espiritualmente conectado com o Pai, vamos falar assim, alinhado ao coração dele. Em comunhão. Em comunhão, isso mesmo. Mas existem processos, vamos falar assim, que são gerados em nós através dessa oração, que é quando a gente entra no quarto e fecha a porta.
Por quê? Porque nesse momento no quarto é um lugar de intimidade, Sim. é um lugar de comunhão, é um lugar de relacionamento, é um lugar sem interferência, né? Aonde nós estamos ali no quarto em um momento a sós com o nosso amado, nesse momento de comunhão, é onde ele gera algo em nós. Nós estamos no secreto com o Pai. Nós estamos no secreto com o Pai. Então, esse orar sem cessar faz parte da nossa vida, é necessário. Mas existem pessoas que não procuram ter esse momento de entrar para o quarto e fechar a porta porque acham desnecessário. E isso não tem a ver com salvação. Não. Isso tem a ver com nível de relacionamento. De relacionamento. Gente, tudo que Jesus fez aqui, ele nos deu exemplo. Quantas vezes Jesus acordou, ainda de madrugada? Porque se você ver a passagem de Jesus aqui, ele sempre estava envolvido com muitas pessoas, muita gente atrás dele, ao redor da porta. Mas ele acordava antes de todo mundo e subia. Geralmente ele ia a um monte, ia a algum lugar. Só ele, o Pai, e ele orava. E é tão interessante que a Bíblia não relata as orações que Jesus fez. Só uma que ela relatou até hoje, que foi João 17. Mas se você for perceber, desses tantos momentos que Jesus tirava com o Pai, era ele o Pai. Nós não sabemos. Mas eu nunca tinha pensado nisso, que verdade. na Bíblia não fala. Não, interessante. Verdade, é o verdadeiro secreto, É o né? secreto. É o secreto. E ele nos ensinando, porque ele tinha prazer em estar só com o Pai. E a gente tem que criar esse hábito, né? No começo talvez seja difícil. Eu acho interessante que eu penso assim, vê se você concorda comigo. A oração, ela é fácil, mas ela é difícil. Ela é fácil por quê? Porque uma criança ora. Sim. Vai no nosso departamento da escola dominical. É uma conversa. Né? Fala assim, vamos falar da minha pequena, eu tenho uma menina de 7 anos, fala, Bebela, ora aí, ela vai orar. Então, se você parar para analisar, oração é uma coisa fácil, mas ao mesmo tempo é uma coisa difícil você permanecer em oração. Aí, por que é difícil a gente permanecer em oração? Porque a palavra de Deus fala que a nossa carne, ela guerreia com o espírito o tempo todo. Sim. Né? E não combina. Então, a oração é algo totalmente espiritual. Então, e nossa carne tende muito. Ela é mais forte. Nossa carne não é crente, gente. Não. Você já viu alguma carne crente? E ela recebe muito mais estímulo do que o espírito. Se isso também volta. É fácil, porque a gente pode orar. Né? Mas ao mesmo tempo é muito difícil, porque você precisa matar a carne. Nós somos corpo, alma e espírito. O espírito lutando contra a carne, a nossa e a alma fica no meio. Matar a carne, né? Que é a sua vontade. Você vai orar, o telefone toca, você lembra do supermercado, do problema, você lembra assim de tudo, até arrumar a casa, você quer arrumar na hora de você orar. Isso é a carne. É a carne. Aí você consegue, permanecer ali de joelho, eu vou estar matando a carne. Aí depois vem o quê? Corpo, alma e espírito. A alma, que são o quê? Nossas emoções. Nossas emoções. O que nos atrapalha é a alma. E a alma é muito tendenciosa à carne. Muito tendenciosa à carne. É porque envolve o nosso querer, né? Isso. O nosso querer é muito forte. Isso. Aí a gente tem que entender que a oração é aquilo que você falou. É uma coisa constante. Não é porque eu tô alegre, eu oro, eu tô triste, eu oro, né? Você tem que combater a sua carne e as suas emoções. Eu tô alegre, eu vou orar. Eu tô triste, eu vou orar também. Entendeu? Aí depois que você combate a carne e a alma, você consegue permanecer em oração, que é o espírito compartilhando com o espírito. Isso é oração, entendeu? Então, assim, é fácil, mas ao mesmo tempo é difícil. E por mais que a gente tenha a necessidade de orar, a gente não deve orar por ser uma necessidade. A gente tem que ter aquele, por mais difícil que seja, por mais que a nossa carne luta, né, contra o espírito, mas a gente tem que orar com aquela vontade, né? Às vezes a gente ora sem vontade, a vontade vem de a gente orando. Orar existe ali, né? E assim, às vezes também tem aquele momento difícil que a gente está passando por um momento muito difícil e aí a gente não está com vontade de orar, né? Mas a gente começa a orar e a gente vai sentindo aquele alívio. Você levanta dali, você não sabe se foi respondida naquele momento ou se vai ser respondida como você quer ser respondida, mas você levanta com aquele alívio, sabendo que Deus ouviu a sua oração.
né? Isso também é interessante. Não tem nada mais que consola a gente do que o colo do Pai no momento de oração, não. Quantas vezes a gente já entrou para orar e não saiu uma palavra, só lágrimas. Aí você entrou na presença, você tá ali só lágrimas, lágrimas. Você pode ter certeza que é uma oração e ele recebe. Com certeza. Que você, não sei se já aconteceu, vocês não tinham nem sabiam o que falar mais. Nossa, Então, o pessoal de casa, isso também é uma oração. As nossas lágrimas, né? O nosso silêncio fala muito, até porque o Senhor, Ele nos conhece, né? Então, Ele sabe muito bem. E a palavra de Deus fala também que a gente não sabe orar, né? Que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, né? Então, Nós não assim, sabemos. Ele recolhe cada gota de lágrima nossa. Eu nunca duvidei disso. Não. Nunca. Com certeza, né? Com certeza. Jesus até deixou um modelo de oração, né? O Pai Nosso. Por quê? Porque oração realmente você tem que saber com quem que você está falando. É o Pai Nosso. É o Pai, é o nosso Pai que está. Não é o seu, é o nosso. É o nosso. É o nosso Pai. De todo cristão, de todo aquele que nasceu em Cristo, é o Pai Nosso. Ele está onde? Está nos céus. Você está adorando Ele, falando quem Ele é. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade. Então, Jesus explicou como que era mais ou menos uma oração. E a gente entra na oração já, reverenciando o Pai, né? Pai, estou aqui, eu sei que o Senhor tem toda graça, todo poder. Cada um tem um jeito de orar. Mas sabe por quê? Aí eu já mudo aqui, pego o gancho. Às vezes nós oramos, a resposta é não. Às vezes nós oramos, a resposta é sim. E às vezes nós oramos, nem há resposta. Nem há respostas. E aí, meninos, Cleidiane, Pri, como lidar? Audíveis, né? Vamos falar assim. Mas às vezes... Mas eu escutei uma vez um podcast aqui com aquele pastor Juliano, que você fez com ele. Ele falou uma coisa que eu nunca esqueci, que o silêncio de Deus não quer dizer que ele não está presente. Quer dizer que ele está agindo. Então, o silêncio de Deus também é uma resposta. O silêncio de Deus está falando, não vai ser o sim nem o não, mas eu estou no processo, eu tenho o controle. Não vou falar nada agora, não é a hora. Isso, até porque às vezes aquilo que a gente está pedindo, né, não é aquilo que o Senhor tem pra gente. E talvez a gente não, né, precisa passar por um processo para a gente entender e receber lá na frente aquilo que o Senhor tem. Então Ele conhece até mesmo a nossa nível de maturidade para receber. Isso. Porque às vezes a gente não entende o não de Deus naquele momento, às vezes a gente nunca vai entender, ou às vezes a gente pode entender mais para frente o não de Deus. Vai depender do que o Senhor quiser revelar. Do que o Senhor quiser, porque na Bíblia fala, tudo que pedirdes em oração, crendo recebereis, mas como? Mas sabe por que nós não recebemos tudo? Porque não? A Bíblia também fala, porque vocês não sabem. A gente pede mal. Pede mal. Pedimos para o nosso belo prazer. E às vezes o jeito que a gente recebe não é o jeito que a gente queria. Isso. Mas Deus é que sabe qual que é o melhor pra gente, não nós. Gente, né? eu vou falar uma coisa pra vocês. E é sinceridade, né? Porque Deus conhece. Eu, até hoje, tem hora que eu tenho dificuldade de falar assim, Senhor, faça conforme a tua vontade. É difícil mesmo, E se for diferente da minha? É difícil. É fácil falar, né? É fácil falar. É fácil falar quando você pede pros outros, mas vai. Quando tá na gente, né? É muito difícil. E quando alguém nos pede oração? Não, conte comigo, a gente vai orar e vai ser feita a vontade de Deus na sua vida. É fácil falar pra pessoa, é muito fácil, mas e quando é comigo? E quando é com a minha carne, que não quer perder o controle? Você quer ver casos de enfermidade na família? Nossa. Você tem um filho doente? Meu Deus. Pra você dobrar o joelho e falar, Senhor, faça a tua vontade. Faça a tua vontade. Ô, Pri, você lembra quando eu te perguntei, quando seu pai, acho que teve Covid? Eu não sei que a gente estava conversando sobre isso, eu falei, Pri, alguma vez lá você falou assim com o Senhor, faça a tua vontade? Você falou, não, eu só pedi a cura. Eu só pedi a cura. Só a cura. É verdade. Eu não vou... É muito difícil. Quando é com a gente é mais difícil. Quando é com a gente, você, principalmente nesse caso de enfermidade, você entregar e falar, Senhor, faça a tua vontade. Mesmo sabendo que é boa, perfeita e agradável. Olha que luta. É uma luta. É uma luta. Né? É
é um olhar muito para nós ainda, né? Mas Deus é tão misericordioso que Ele nos entende. Ele entende. O olhar dele para nós, Carol, é um olhar de misericórdia. Graças a Deus. Graças a Deus, porque senão a gente nem estaria aqui agora. Graça sobre graça, né? Graça sobre graça. A gente vive pela graça, né? Gente, ainda bem. Porque se não fosse isso, já pensou se a gente recebesse tudo aquilo que a gente pede em oração? Nossa. Não ia dar certo também, não. A gente não pede essa coisa boa, não. A gente acha que a gente acha que pede, né? Mas não. É igual você dá tudo que a Isabela e a Manu querem? Não dou. O pai é assim. É verdade. E ainda, né, falando de oração, desses testemunhos, das nossas experiências, que cada um tem a sua própria experiência com Deus. Deus sabe como trabalhar com cada uma de nós, porque cada um de nós é diferente. Mas falando assim, até Jesus falou, pai, se possível, passa de mim esse cálice. Até Jesus. Ele também não queria. Ele falou, mas contudo, faça a tua vontade. A tua vontade. Também estava difícil para ele. Como Jesus homem, estava difícil. Estava difícil. A gente estar na total dependência do Senhor, da boca para fora, falar é muito fácil, mas viver, vamos falar assim, né? Não é fácil. Não é fácil você matar a sua carne, você matar o seu ego, você matar o seu desejo e falar, Senhor, faça a tua vontade. Não é fácil, mas é possível. É possível. É possível. É possível. É possível. Sim. Porque eu gosto muito de falar, esses dias eu até comentei na rede social, que a justiça de Deus é justa. Sim, é diferente da nossa. É diferente da nossa. Então, até os processos que o Senhor nos leva para nos colocar na total dependência dele, dói, mas ao mesmo tempo ele traz um consolo, ele nos envolve, ele nos cerca, sabe, com a presença dele. Então, assim, dói, mas é totalmente suportável. Então, quando a gente está nesse processo de entregar todas as áreas da nossa vida para Ele, para estar na total dependência dele, né, Ele nos sustenta de uma forma sobrenatural. É difícil, mas é leve. É leve. É a paz que excede todo entendimento. É a paz que excede todo entendimento. É difícil, mas é leve. A gente tem aquela paz dentro da gente, mesmo que tenha sofrimentos e tudo, né? Mas a gente sabe para onde correr, né? Mas, gente, eu corro demais pro colo do Pai. Em relação a esse negócio da vontade, eu falo assim, Senhor, para mim, faça conforme a tua vontade. Mas o Senhor sabe que no fundo... Você sabe, né? Como é que eu tô. Mas... O que eu queria? O que eu queria? Manda fogo consumidor. Mas faça conforme a tua vontade. Mesmo que se eu fosse falar no meu íntimo, eu queria assim, faça conforme a minha vontade, Isso. mas o Senhor faz a sua. Mesmo eu querendo no meu íntimo a minha. Porque Ele conhece. A gente não precisa de disfarçar com Deus, não. Não precisa disso, eu acho né? que é o único lugar que a gente consegue, assim, a total sinceridade, porque mesmo que a gente não fale, Ele nos conhece tão profundamente, né? Que Ele sabe. Que Ele sabe de tudo. Que Ele sabe de todas as coisas. E por que a gente tem que orar, então? Porque Ele quer que a gente fale com Ele. A oração não é para Ele, vamos falar assim, a nossa oração, né? Olhando pela onisciência do Senhor, a nossa oração não vai mudar os planos dele, olhando pela onisciência dele, Ele sabe de todas as coisas. Sim, claro. Ele vê além da curva. Então, a nossa oração é uma misericórdia dele com a nossa vida, que Ele deixou para que a gente fosse transformado, para que a gente conseguisse acessar a Ele. Ele quer comunhão, Ele quer comunhão. Intimidade com Ele também, né? Ele quer que a gente tenha intimidade com Ele. Meninas, nós vamos por um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta e vamos contar um pouquinho das experiências de vocês, principalmente, né? Sobre oração. Até daqui a pouco. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga, de onde você estiver. Acesse agora assembleiadedeuscaratinga.org.
Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé, e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Do leste de Minas Gerais de maneira presencial, o Instituto Bíblico Ari Ferreira Coelho agora também é IBAFEC EAD. A modalidade do ensino à distância não perde em nada e oferece seu curso de formação em teologia com as seguintes disciplinas: liderança cristã, administração eclesiástica, história das religiões, introdução à psicologia, cristologia, fundamentos do Antigo Testamento, fundamentos do Novo Testamento e geografia bíblica, evangelismo, discipulado, ética cristã e muito mais. Com a plataforma própria e totalmente intuitiva, você, aluno, acessa o curso do seu computador ou celular, tendo todo o suporte dos professores e a certificação garantida ao final do curso. Já são mais de 30 turmas e mais de 1.000 alunos formados. Agora chegou a sua vez. Aproveite as condições especiais de lançamento. Informações 33 999 12 5953. Voltamos para o nosso segundo bloco. Nós estamos aqui conversando com a Cleidiane e com a Priscila sobre oração, o poder transformador da oração, a nossa arma, né, de fé, de milagres. Quando a gente fala de experiência em oração, a gente tem várias, umas mais marcantes, outras que a gente nem lembra. Eu, por exemplo, hoje eu tenho discernimento de orações que eu fiz, que eu nem achei que era, quando eu era mais nova, bem adolescente, que foram cumpridas na minha vida, que eu nem imaginava. Mas toda vez que a minha oração foi respondida mais rápido e que eu tive as maiores experiências com o Senhor, foram as vezes que eu fui mais sincera. Foi realmente que eu falei do jeito que eu estava sentindo. É o coração quebrantado, né? Pode ser até às vezes que eu estava até com raiva de alguma coisa, mas foram as vezes que eu fui mais sincera com o Senhor. Tem um testemunho que eu acho assim, que me impactou muito, que foi com relação ao meu marido. Meu marido não era evangélico. E aí um dia eu recebi uma palavra do Senhor, de uma irmãzinha, que ela falou assim comigo: olha, você está gerando algo. E na minha incredulidade, eu pensei em duas coisas: ou em doença, ou eu tô grávida. Falei, gerando algo, né? Grávida eu não posso estar. Falei assim, eu não posso gerar mais filhos. Aí eu fiquei, será que eu tô doente? Falei, meu Deus. Falei, não, tá bom. E passou aquilo muito tempo e eu ficava me questionando, perguntando ao Senhor, o que eu gero, o que eu estou gerando? E passando pelo processo de conversão do Léo, meu marido chama Leonardo. E aí um dia eu estava lavando, inclusive, Carol, eu quero abrir um parênteses aqui, as minhas maiores experiências com o Senhor, todas as vezes que Ele me direcionou, que Ele falou, vai, fica, espera, é assim, não é? Foi dentro da minha casa. Olha só. Dentro da minha casa, meu cotidiano, no meu dia a dia. Foi ali onde eu fui mais impactada pela presença do Senhor. E nesse dia eu tenho uma cena aqui na minha cabeça. Eu estava lavando vasilha e conversando com o Senhor. E nessa minha conversa eu perguntei para Ele, eu falei, Pai, já tem uns 7 meses que o Senhor falou comigo que eu estava gerando algo. Sim. E eu ainda não tive o discernimento do que eu estou gerando. O que é que o Senhor tem para mim? E Ele falou comigo numa voz muito audível. Ele falou comigo, você está gerando o seu marido. Nossa.
dentro da minha casa. Foi aí que eu comecei a ter discernimento. De como orar pelo Léo. De como orar pelo Léo, de como interceder pelo Léo, de como o Senhor queria que eu agisse como uma esposa virtuosa, guiada pelo Espírito Santo de Deus dentro da minha casa. Ele falou claro comigo: você está gerando o seu marido. Então, assim, essa para mim foi uma das experiências, não sei se é porque envolve uma pessoa que eu amo também, sim, que é o meu marido, que mais me marcou e que eu lembro, assim, se eu te falar que eu acho que eu lembro até da minha respiração naquele momento, foi, assim, tremendo. E isso que eu te falo, por isso que Deus tem tanta misericórdia que a gente, às vezes, a gente está clamando para a pessoa, não sabe nem como. Aí Deus vai trazendo discernimento, porque Ele conhece o nosso coração. Vai guiando, vai direcionando. E a partir desse momento, eu passei a olhar para Ele com outros olhos. Eu olhava para Ele e eu falava: o que o Senhor quer que eu faça? Mas foi um processo. Um longo e doloroso processo. No meu começo, assim, com o Senhor, tudo era respondido muito rápido. Eu falei: beleza, né? Virei uma filha mimada depois. Aí eu pensava, quando começou a demorar, porque no começo eu entendi que eu precisava daquelas respostas mais rápidas. Mesmo que elas fossem sim ou não, sim, né? Mas depois... Você já estava mais madura? Mas estava mais madura. Eu falei: agora eu tô passando pelo processo. Mas foi um processo para eu entender. Aí eu falava assim: mas o senhor não tá me ouvindo. Porque é assim que a gente fala. Tá demorando. Até que um dia, pelo testemunho de outra mulher, eu descobri que eu também tinha virado aquela filha mimada. Aí que eu mudei. Falei: tá, porque agora eu já tô mais madura, né? E você, Cleidiane, uma experiência de oração? Minha experiência de oração foi com a enfermidade, né? A enfermidade da minha filha. Ela só tinha 3 anos, teve infecção intestinal e a gente foi pro médico. E resumindo, ela teve que ficar internada. Os médicos falaram para mim: mas meu marido, a gente vai dar medicação para ela, que é uma medicação que vai fazer efeito dentro de uma semana, sua filha vai ficar bem, né? Assim que vai proceder. E ela estava bem mal, mas ela ia ficar bem. E a gente firme ali, acreditando. A medicação não fez efeito. Aí os médicos chamaram a gente, falaram: a gente não sabe o que está acontecendo. Porque uma coisa que era para fazer efeito, a gente dá a medicação, né? E cada dia que se passasse, ela ia apresentar uma melhora, mas ela está apresentando pioras. E ela já foi ficando bem pior, bem pior. E aonde era o lugar que eu orava no hospital? Dentro do banheiro, né? Que eu tenho esse costume de não querer transparecer para as pessoas aquilo que eu estou sentindo. Eu posso estar muito mal. Oi, Cleide, como é que você está? Eu estou muito bem, né, e tal. É igual a viúva, né? Vai tudo muito bem. Acho que é. Acho que é a tsunamita, né? Vai tudo bem, né? Vai tudo bem. Mas o filho morto. Mas aí essa Cleide aqui que fala vai tudo bem, já estava ficando bem chateada, porque o que os médicos passavam pra gente, eles já não sabiam mais o que falar pra gente. Por que a medicação não estava fazendo efeito? E aí eu conversava normalmente com as pessoas lá do quarto, que eu estava com a minha filha, né? E eu ia pro banheiro, e aquela oração que a gente falou anteriormente, eu só chorava. Aí eu já não tinha mais palavras. Meu Deus do céu, porque parecia que eu estava vendo a minha filha indo embora. E foi ficando muito fraquinha, não comia mais, muito desidratada, e eu orava no banheiro. E aí a gente fica muito vulnerável, muito frágil. A gente começa a pensar coisas às vezes que nem existem. Eu ficava: meu Deus do céu, será que eu fiz alguma coisa? Será que eu estou pagando por isso? A gente fica assim, por isso que é bom onde eu errei. Por isso que é bom a gente ter tipo um depósito de oração com Deus na vida diária, porque nesse momento a gente fica bem frágil. E aí eu orava todos os dias, né? E esse todos os dias durou mais uma semana, que ela era para ter tido uma melhora com uma semana e não teve, e ela não melhorava, e faziam exames, não tinha mais o que fazer. Eu lembro que os meus pastores foram lá, conversaram muito comigo, e eu cheguei a falar isso para eles: eu acho que deve ser alguma coisa que Deus está cobrando de mim, daquilo que uma das coisas que eu mais amo, que é a minha filha, né? E aí eles falaram: imagina, não é isso não, tem coisa que a gente entende só depois, Deus está te permitindo isso, passar por isso, né? É um processo. É um processo, e minha filha melhorou da noite pro dia, foi muito rápido, assim. Então eu entendi que era um processo que eu devia passar,
que eu devia orar sim, conversar com Deus sim, mas que eu tinha que passar por aquilo. E ela, no outro dia, ela melhorou, por exemplo, hoje. Amanhã a enfermeira já me falou, sua filha teve alta. Que bem. E eu estava tão assim que eu não acreditei. Eu falei, alta como? Eu estava acreditando, obviamente, que eu tinha fé, que ela estava melhorando sim. Mas foi tudo tão rápido assim, que eu falei... Foi do dia pra noite. Eu vou embora hoje com a minha filha? Como assim? Eu queria quase que teimar com a enfermeira, eu não vou ficar mais aqui, eu não preciso... Não, pode ir embora, já está na hora de você ir embora, sua filha já está bem e tudo. Então, são coisas que Deus nos permite passar, né, que permite a gente estar falando ali com ele, expondo tudo que a gente sente, ou não, ou só chorando. Que eu acho que é a oração que mais agrada ao Pai, que é aquela oração quebrantada que com mais você está totalmente dependente dele, entendeu? Que você fala, eu não tenho o que fazer, para onde correr, eu estou tirando a minha mão, e aí você não sabe nem orar. A dor é tanta que a lágrima escorre. E tem uma oração também que é muito difícil de fazer. Ela é muito complicada, que é orar pelos inimigos, né? Quando alguém nos faz mal injustamente, né? A gente fica, meu Deus do céu. O amor, pelo amor de Deus. Senhor, ainda tem que orar. E para a pessoa. Ore pelos seus inimigos, né? Seus desafetos, né? Inimigos, na verdade, são os desafetos. Nossos desafetos, É muito difícil, tem hora que é muito difícil orar por uma pessoa. Esses dias uma amiga minha teve uma experiência de oração e que ela não conseguia orar para aquela pessoa e ela precisava orar, aquela pessoa tinha ligação com ela. Elas não eram inimigas, mas havia uma hostilidade. E Deus, foi numa madrugada aqui na igreja, que aqui tem oração de madrugada, que o Senhor falou com ela, você não consegue porque você precisa perdoar. Aí é difícil, né? Aí ela mudou a oração. Agora ela está no processo de perdão. De aproximação, fazendo a parte dela, porque ela precisava o quê? Perdoar. Porque ela precisa orar para essa pessoa. Então, é por isso que Deus vai nos instruindo como mudar a oração daquilo, né? Então, ela teve esse discernimento. Pri, Cleide, eu lembro assim, de jovem, da maneira como eu falava com Deus na época, de mentalizar a família como eu queria. Eu pensei nisso aqui agora, eu pensei assim, uma oração que fui respondida, tipo assim, hoje, lá atrás, é o que eu vivo hoje. Do jeito que eu queria meu casamento, como que eu queria, os filhos, assim, que eu queria um casal, tudo certinho, sabe? Mas é importante falar que a gente, vamos falar assim, vive aquilo que a gente orou lá atrás, né? Mas e se Deus não te proporcionasse isso? E aí? Mas como eu nem sabia que isso era uma... Feliz? Eu não sabia que isso era uma oração. Aí é que tá, que a gente pode duvidar de tudo, menos do caráter de Deus. Verdade. Então, mesmo que a gente não viva aquilo que a gente peça em oração, Deus continua sendo Deus, Ele continua sendo santo, Ele continua sendo justo, sendo bom e a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, se a gente não vive aquilo que a gente pede em oração, isso não quer dizer nada com relação ao Senhor. O caráter dele é o mesmo ontem, hoje, será amanhã, eternamente. Ele não muda. Então, a gente jamais pode duvidar do caráter do Senhor, Carol, jamais. Mas lá atrás, eu não conhecia nada de Deus. Eu sabia que existia um Deus no céu. Eu podia falar algumas coisas com ele, mas eu não tinha intimidade. Então, para mim, isso, mesmo estando em momento lá de reflexão sozinha, nem era uma oração. Ele é porque ele conhece até seus pensamentos. Ele conhece até os nossos pensamentos, entendeu? Eu mentalizava. Ele conhece. Antes da gente nascer, ele já nos conhecia. Isso é maravilhoso, Isso é maravilhoso, não é? Eu tô te falando assim, só que eu fui ter esse discernimento depois. Agora, eu falei assim, né? olha, quanto tempo eu tenho cuidado? Né? Foi agora. Há pouco tempo também passei por um processo muito, muito doloroso. E o Senhor não falou nada comigo. A única coisa que o Espírito Santo falou foi o seguinte: eu estou
te conduzindo. Exerça o seu amor sacrificial. Você não quer o meu? Meu Deus, né? Foi isso que ele falou. Mais nada e nunca mais, assim. Mas você também não Produzir precisava tudo. de mais nada, né? Mais Vamos falar nada, assim. A gente né? precisa do quê? E você viu Da que presença dele. É, da presença. Aí eu falei, pai, mas eu precisava de consolo. Em tese, em tese ele me exigiu algo que eu também quero. Ele não me consolou. Você achava que precisava de De consolo. consolo. Então É. você também estava passando pelo processo que você contou de filha mimada, né? Minha filha mimada, só pode. Quando a mulher falou isso, quando eu vi o testemunho dela, eu falei assim, eu sou a filha mimada. Mas esse processo, assim, foi muito, muito doloroso e tudo... Realmente, eu via Deus a todo momento, até nas minhas reações. Mas a única coisa que ele falou foi, exerça o seu amor sacrificial. Você não quer o meu? Meu Deus. É amar ao próximo sem querer nada em troca. Sem querer né? nada em troca. É o amor do Pai por nós. O amor sacrificial deu o Filho dele por nós merecemos. Nada. Nada. Meninas, e falando nisso, a gente tem essa conexão direta com o Senhor. E estudando a Bíblia, a gente sabe que no Antigo Testamento não funcionava assim. Tabernáculo, né? Tabernáculo, havia um véu. E Sacrifícios. o sacrifício. E depois, ali na cruz, né, quando Jesus entrega o Espírito dele, ele, né, usa a expressão grega tetelestai, Pai, a ti entrego meu Espírito, tetelestai, está consumado. O véu do templo se rasgou. E isso indica que todos nós agora temos o quê? Livre acesso. Livre acesso. Então, se fosse vocês falarem para o pessoal de casa, de oração, como que é esse livre acesso? Pri, vamos começar. Comece. Se tem uma coisa que eu aprendi no meu processo de oração, o pouco que eu sei, Carol, é que não tem importância a gente começar um relacionamento com o nosso Pai pedindo algo. Talvez isso seja só uma estratégia que Ele mesmo está te dando para Ele se aproximar de você. Então comece a orar. Dobre o seu joelho, nem que seja por interesse pessoal. Que a partir do momento que você tem essa constância de todos os dias estar ali buscando Ele na presença dEle, você vai aprimorando, você vai abrindo a porta, você vai conhecendo o Pai um pouquinho mais. Então comece com 5 minutos de oração, comece com 10 minutos no outro dia e por aí, tudo é um processo, Quando né? você vê, você está orando na rua, você passa por uma pessoa, você está orando, Então, naturalmente. quando você começa por interesse pessoal, vamos falar assim, tudo bem, mas durante o processo você vai amadurecendo e você começa a buscar Ele por quem Ele é. Ele vai te envolvendo, Ele vai te cercando, né, com o amor e com a misericórdia dEle. E aí você passa a ter prazer em entrar para o seu quarto e fechar a porta. Então comece. Comece com seus 5 minutinhos. Comece reconhecendo, falando, eu não sei orar, Pai, mas eu estou aqui porque eu quero o Senhor. E as coisas vão acontecendo. Mas tem a oração nossa, ela tem uma coisa que é fundamental. Tudo que nós temos que pedir é bíblico, temos que pedir no nome de Jesus. Sim, sim, de acordo com a vontade dele. E o arrependimento também. E o arrependimento. Está até aberto aqui, segundo Crônicas 7:14, fala que o principal da oração é um coração quebrantado. Um coração quebrantado é um coração arrependido, que reconhece a miséria e que fala, eu sou dependente do Senhor, eu preciso do Senhor. Não tem aquela preocupação de como ela disse, comece, né? E não tem a preocupação de como começar. Não precisa não. Seja espontâneo. Né? Seja espontâneo, fale o que tem vontade, né? E Deus quer que a gente fale com Ele, porque igual a gente falou anteriormente, Ele sabe de tudo da nossa vida, Ele sabe do que a gente precisa, de tudo que vai acontecer, mas Ele quer simplesmente que a gente fale com Ele e de coração, né? Fale realmente aquilo que a gente esteja sentindo. Mesmo que a gente ache que a gente não está conseguindo, perdoar alguém, Senhor, né, que é tão difícil. Senhor, eu não estou conseguindo, mas eu quero a sua ajuda. Eu preciso disso. E Ele sabe. Então, o que eu quero dizer? Seja sincero com Deus. Né? Quanto mais eu sei, gente, por experiência própria, quanto mais sincero, mais o Senhor
responde mais rápido. Isso, e não precisa saber orar bonito, com palavras bonitas. O que Deus quer é que a gente ore de coração, com vontade, com amor. O coração, o Senhor não vai desprezar. Não vai. Mesmo que não responda às vezes como a gente queria, mas Ele não vai desprezar jamais. A gente tem cada irmãozinho, nós estamos para encerrar, mas tem tanto irmão. Às vezes a gente vê eles orar, principalmente os irmãos mais antigos. Priscila, é lindo. Eu falo, Senhor, eu não sei orar assim. É muito natural. É muito natural. É muito natural. Muito natural. Muito Ô, natural. Você lembra de... Ele está aqui na Assembleia ainda. Eu lembro que teve uma vez que eu tive que parar a minha oração para ouvir a dele. Eu já parei várias vezes para ouvir a oração de um irmão aqui na igreja. Ele falava assim, Senhor, lembra aquele dia, debaixo daquela árvore? Essa oração desse irmão também. Eu lembro de você me contar, assim, e você falou assim, foi uma coisa maravilhosa a partir daí. Eu escutei a oração dele, fiquei impressionada com a naturalidade dele com o Senhor. É intimidade. Falei, meu Deus, eu quero isso, eu quero orar assim. E o Senhor gosta disso. Então ele não estava falando somente com o pai, ele estava falando com o amigo dele, né? Com o amigo dele. Era uma intimidade, assim. Teve uma hora que ele falou assim, lembra aquele dia que o Senhor me acordou de madrugada para orar? Eu falei, meu Deus. Eu quero isso também. O pessoal de casa, ore, comece a orar. Tudo que for orar, peça em nome de Jesus, né? E é só entrar, fechar a porta. Isso. E conversar com o pai que está lá e ele vai te ouvir em secreto, né? Ele vai te responder. E aguardando o tempo e o processo do Senhor. Meninos, pode deixar um recado para a gente encerrar para os nossos ouvintes? Existem respostas de Deus que vêm imediatamente. Existem os nãos do Senhor, mas com o não dele, ele também traz o consolo. E existe a resposta que é o silêncio dele, que ele não está falando nem o sim, nem o não, mas ele está falando espere, passe pelo processo e no momento certo as coisas vão acontecer de acordo com a minha vontade, porque ele é o único que sabe o que é melhor para nós e a vontade dele ela é sempre boa, perfeita e agradável. E assim, chore muito na presença do Senhor, porque Ele recolhe todas as nossas lágrimas, se derrame na presença do Senhor e comece com os seus 5 minutinhos por dia, que Ele já está lá te esperando. Você tem que orar, você tem que confiar e você tem que descansar nos braços de Deus, né? Ore, confie e descanse, né? Que a resposta virá. Às vezes não vai vir como você desejaria que viesse, mas vai vir da melhor forma, né? Porque a vontade de Deus ela é maravilhosa sobre as nossas vidas. Chegamos ao final de mais um quadro do ADEC TV. Foi muito bom ter a companhia de vocês. Que Deus os abençoe. E sempre lembrando para vocês virem assistir conosco, né, esse convite, um culto presencial. Nós estamos aqui na Rua Princesa Isabel, número 52, toda segunda-feira a partir das 18 horas, com o Círculo de Oração. Toda terça-feira a partir das 19h30, com o estudo da palavra. Toda quinta-feira a partir das 19h30, com o nosso culto. E aos domingos, a partir das 8h30 da manhã, a nossa escola bíblica dominical. E a partir das 18 horas, o nosso grande culto de louvor e adoração. E será um prazer recebê-los aqui. Lembrando sempre também para nos acompanhar nas nossas redes sociais, lá no YouTube. Todo quadro que é passado aqui vai para o nosso canal do YouTube, no ADEC TV, e no Instagram, no @ADEC TV Oficial. Que Deus os abençoe e até a próxima edição.